Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de dezembro, nós vamos meditar de Hebreus, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A natureza da fé. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, agora ele vai dar uma sequência, ele vai começar a nos dar exemplos. Primeiro ele vai conceituar a fé e agora ele vai nos dar exemplo. E que exemplos, não é? Do Antigo Testamento até mesmo os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Gênesis 4, 3 a 10, né? Pela fé, Enoque, aí já estamos em Gênesis 5, foi transladado, né? O que? Lá em Gênesis fala que ele viveu 365 e andou com Deus. Olha que lindo, né? E Deus o tomou para si. Então ele foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o temem e o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda havia de vir, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então já estamos em Gênesis 6, né, de 13 a 22. E aí nós vamos começar a era dos patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Que extraordinário, né? Esse exemplo de fé, o nosso pai na fé, Abraão, né? Gênesis 12, de 1 a 5, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, Sara, né? Quem é? Esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe, porque ela era estéril. E não obstante avançado a sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Gênesis 18. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está no mar, como Deus tinha prometido a Abraão, né? Então, estamos com relatos de Gênesis 15, Gênesis 22. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam
estar procurando a sua pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaque, será chamada tua descendência, está em Gênesis 21, 12. E pela fé, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Já estamos em Gênesis 27, Gênesis 29, 30, 39 a 40, né? Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Gênesis 47, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Então, estamos em Gênesis 50, né? Moisés, pela fé, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porém viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, né? Êxodo 2. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o pobre de Cristo por maiores riquezas que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquilo que é invisível. Estamos falando de Êxodo 2:15. E pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos israelitas. Êxodo 12. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tornando os egípcios, foram tragados de todo. Êxodo 14, né? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E aí já estamos falando dos vislumbres de Canaã, né? E Josué 6, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os seus descendentes, porque acolheu os 12 os espias, né? E acolheu-os com paz, diz o texto de Hebreus. Então já estamos falando de Josué 6, que coisa mais linda. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Então a gente já tem aqui, né, desde Juízes, né, 1 Samuel, 1 Reis, né, sendo relatado, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca do leão, né? Daniel 6. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram fuga a exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obtenção da superior redenção. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até algemas e prisões, né? Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio,
mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui ele está falando do quê, né? Ele conclui o capítulo 11 nos falando desta promessa. Sabe qual era essa promessa? Jesus, unigênito Filho de Deus, né? Com a morte de Jesus, alcançamos a perfeição da salvação, né? Então, olha que coisa linda, que construção, né, de pensamento, de revelação Hebreus nos traz, não é? Com esse capítulo 12 fechando tudo aquilo que a gente vem falando esses dias, né? Capítulo 11, desculpe. E no capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamo-nos de todo o peso, de todo o pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, olha só, capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. Ele vai começar lá em Abel. Olha só que coisa linda. Nos vai falar de tanta gente espetacular. E no capítulo 12 ele fala, agora é a tua vez. Agora é a nossa vez. É a nossa vez do quê? De não nos embaraçarmos, porque estamos rodeados de nuvem de testemunha e precisamos, neste presente século, sermos um bom testemunho, darmos continuidade à galeria da fé trazida no capítulo 11, né? Cabe a mim e a você sermos os novos heróis da fé, né? Aqueles que não vão abrir mão diante da dificuldade, diante das filosofias mundanas, vamos permanecer firmes e inabaláveis na promessa que nos é dado. Olhando firmemente para quem? Para o pastor? Não. Para o seu amigo, para o seu líder? Não. Você vai fracassar. Você precisa perseverar, olhando para o único. Sabe quem? Hebreus fala. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quantas pessoas fracassam na sua fé, abandonam a sua fé, desanimam da sua caminhada, porque olhou para o alvo errado, para a pessoa errada. Todos nós somos falhos, mas os nossos olhos não podem sair daquele que conquistou na cruz o nosso modelo, a nossa perfeita salvação, estar em Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso das ignominias que estava está assentado à destra do trono de Deus. Ele venceu para que eu e você permanecêssemos firmes e inabaláveis. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o que ele estava dizendo aqui nessa primeira parte do capítulo 13? Ânimo, vamos dar continuidade àquilo que foi iniciado com os heróis da fé, né? Em Hebreus 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorro convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige aquele que o ama, aquele a quem ama, e açoita
todo filho a quem recebe. Já foi disciplinado por Deus? Já passou por umas poucas e boas? Permaneça firme. Ele te ama e por isso que ele vem com a correção, é por isso que ele vem, né? Como diz aqui, muitas vezes com aquilo que a gente não quer muito, não é? Com a correção, mas é para que você, sabe, corrija aquilo que está errado e permaneça firme no propósito. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade. Não temos tempo aqui de continuarmos, não é? Mas é delicioso vermos quão grande é a salvação conquistada na cruz por Jesus, que nos dá a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.